filho que o Senhor respeitado entre os sábios, se levantou mandou a falar. Jesus me tirou das ruas, Um vivo a mendigar, o tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. O tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. o tabernáculo está cheio, cheio, Oh, aleluia! cheio da glória de Deus. O tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. O pastor se levantou, Começou a falar, irmãos, verdadeiramente Deus está neste lugar. o Senhor prometeu a todos abençoar. A glória Que de Deus invade este lugar. o O tabernáculo tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. O tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. O tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. O tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. Oh, aleluia! O tabernáculo está cheio da glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, venham estar conosco aqui na nossa live, porque Deus tem uma palavra profética para transmitir para você nessa tarde de segunda-feira. Queridos, hoje é dia 1º de junho de 2026. Ontem nós tivemos um culto para lá de abençoado. Um culto para lá de abençoado. Foi algo tremendo o que Deus realizou ontem na nossa sede, Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério Missão Mundial. Deus abençoou poderosamente ontem o culto. Foi algo tremendo. Deus nos entregou uma palavra baseada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a seguir. Não foi gravada a mensagem, mas os que estavam presentes saíram todos edificados pela palavra de Deus. E mais uma vez a minha gratidão a Deus por todos vocês que têm, assim, nos ajudado a manter o ministério, a nos manter a porta da igreja aberta, digamos assim. É você, dizimista, é você, ofertante, é você que faz voto, é você que é parceiro, entendeu? Que tem, assim, investido no nosso ministério. E o nosso ministério está aí. 36 anos, completou dia 5 de abril, ministério próprio, e mais de 43 anos que eu venho pregando a palavra de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Tivemos momentos que Deus nos colocou lá em cima, tivemos momentos que nós estávamos um pouquinho mais lá embaixo, mas nós nunca estivemos caído, essa que é a verdade. Deus nunca nos deixou caído. Sabe por quê? Porque o propósito do Senhor Deus de Israel é prosperar e abençoar o seu povo, ok? Então eu tenho uma palavra aberta aqui, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha aqui, Ezequiel 37, dá para ver aí? Ezequiel 37, deu para ver? Olha aqui, Ezequiel 37, somente Bíblia Sagrada, mais nada, pessoal, somente Bíblia Sagrada e mais nada, sola Escriture. Então, nós iremos falar sobre esta profecia do Vale de Ossos Seco. Eu coloquei aqui, para você ver, que restauração, esperança e o poder do Espírito de Deus. Por que eu coloquei? Porque, na verdade, o povo de Deus estava vivendo o pior momento da sua história. Talvez você esteja vivendo também o pior momento da sua história. Eu não sei. Eu não conheço você. Eu vejo a sua aparência, as pessoas que eu conheço, que têm um convívio, né? A gente vê a aparência. Como você também está do outro lado aí, você está vendo a minha aparência.
mas somente Deus conhece o que está aqui dentro do meu coração. E somente Deus conhece o que está dentro do seu coração também aí. Então aqui veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagine você, após o exílio, a destruição, a vergonha, a perda da identidade, eles diziam entre si: os nossos ossos se secaram, as nossas esperanças acabou. Então, nesse cenário, pessoal, nesse cenário de morte, é que Deus leva o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. E aí, não era apenas ossos, eram ossos muito secos, entendeu? Indicando a morte antiga e irreversível e definitiva aos olhos humanos. Talvez você esteja nessas condições de uma pessoa aos olhos de outras pessoas, ou mesmo diante dos seus próprios olhos, que você está completamente seco, entendeu? Definitivamente você está, humanamente falando, diante dos seus olhos, você está destruído. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você nessa tarde. Primeiro dia do mês de junho. Uma palavra profética. Entendeu? Eu quero dizer para você já agora. Deus não desiste de você. Você até pode desistir de Deus. Você pode até fugir de Deus. Como Jonas fugiu. Jonas, né? Jonas pensou que poderia fugir de Deus e sofreu consequência gravíssima. Não somente ele, mas todas as pessoas que estavam naquele barco. Então, quando uma pessoa foge do propósito de Deus para a vida dele, ele traz consequência para todo o ministério, pessoal. Porque é rebelde, é casa rebelde, entendeu? Mas mesmo assim, Deus não desiste, porque o propósito de Deus tem que ser cumprido, ok? Então, mas Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje, entendeu? Poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Olha aqui, versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, sem vida nenhuma, sem nenhuma esperança. Versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Olha que coisa maravilhosa, hein? Deus pergunta para o profeta Ezequiel: filho do homem, porventura, esses ossos poderão viver? A resposta de Ezequiel foi imediata: Senhor, tu o sabes. Irmãos, somente Deus sabe da história tua, mais ninguém. Somente Deus sabe da minha história e mais ninguém. Ninguém conhece a minha história final e nem a tua. As pessoas podem conhecer a nossa caminhada até aqui, mas não conhecem o final da nossa história. Entendeu? Porque a nossa história ainda não terminou. A nossa história continua. Nós estamos escrevendo uma história. E essa história que nós estamos escrevendo, pessoal, está embasada segundo a vontade de Deus. É Ele que nos conduz. É Ele que nos leva, entendeu? Pelos caminhos que Ele quer nos levar. Isto quando a gente realmente nos coloca na posição entregando a Ele a nossa própria vida e dizendo: Senhor, faça de mim o que tu queres. Eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? Então, a verdade é essa.
quando a pessoa se coloca numa posição de servo, ele não é mais dono da vida dele. Ele não é mais dono da vida dele. E aí você pode dizer, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, porque Deus me deu uma vida independente, ninguém é igual a mim, ninguém vai pagar minhas contas, ninguém vai pagar, não fala, os meus boletos. Ninguém vai pagar os seus boletos, como ninguém paga os meus também. Mas os meus boletos, quem paga é Deus. E os seus boletos também, quem paga é Deus. Porque se Deus tirar o teu emprego, você não vai pagar boleto coisa nenhuma. Tu vai ficar na rua da amargura. Essa que é a verdade. Ou se Deus tira a tua vida, está lá de Deus assim, eu conheci vários pastores que morreram no púlpito pregando. Outros, como meu pai, tá? Ele morreu dormindo. Tem pessoas que é idiotas, digamos assim, desculpa a expressão, mas tem pessoas que é idiotas, pensa que tem a vida inteira para frente. Ninguém sabe, pessoal, o momento que vai ser chamado. Por isso que nós devemos viver uma vida debaixo da orientação de Deus, fazer o melhor para agradar o Todo-Poderoso, ainda que a nossa vida esteja semelhante a esse vale de ossos sequíssimos aqui que o profeta Ezequiel presenciou, e Deus o levou ele até lá. E Deus disse, filho do homem, porventura esses ossos sequíssimos poderão reviver? A resposta do profeta foi clara. Senhor, tu o sabes. Então, essa é a mensagem de Deus para mim e para você nessa tarde de hoje. Somente Deus sabe o fim da nossa vida, porque nós mesmos nem sabemos. Tem muitas pessoas que começaram bem e acabaram, no decorrer da jornada, acabaram terminando mal. Mas nem tudo está acabado. E Ezequiel agora, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao vale. E aí ele está vendo a situação real do povo ali. E às vezes também Deus nos leva a um vale para que nós venhamos a enxergar o que está morto. Aí eu te pergunto, o que é que está morto dentro de você? Não responda para mim, responda para Deus que está falando com você, por intermédio das minhas cordas vocais. Eu sou simplesmente um vaso de barro. E a minha língua, simplesmente uma caneta na mão de um destro escritor. Então, comece a olhar para dentro de você e ver o que é que está morto dentro de você. Aí, para o quê? Para nós reconhecermos o que precisa ser restaurado. Quando a gente reconhece que tem algo morto dentro da gente, nós iremos reconhecer o que precisa ser restaurado. Agora, a verdade é que nós precisamos admitir que nós não temos força nenhuma para mudar. Não temos força nenhuma para mudar. Entendeu? Talvez, eu não sei o alcance dessa live, mas quem sabe que existe aqui também alguns casamentos que já se secaram, alguns ministérios que perderam a vida, alguns sonhos que morreram, corações que esfriaram, famílias que se dividiram, pessoas que perderam a fé.
Coloca tudo isso aí na caneta. Então Deus não leva Ezequiel ao vale para condená-lo, mas para mostrar que ele é maior do que o vale. Deus não levou Ezequiel a esse vale aqui. Deus também está dizendo para você, talvez você está com o seu casamento seco, talvez você está com o seu ministério seco, sem vida, talvez você está sem sonho, você não sonha mais nada, entendeu? Você não tem mais a projeção de vida, o seu coração já esfriou, você não quer mais fazer nada, entendeu? E aí Deus está dizendo para você nessa tarde de segunda-feira: eu te levei nesse vale de ossos sequíssimos, não para te condenar, mas para que você veja a sua situação atual espiritualmente. Como é que você está? Você tem aparência, você tem nome que está vivo, mas interiormente você está morto. Para muitas pessoas, você mostra os seus dentes, seu sorriso, Colgate, não é? Mas somente Deus sabe, e você sabe como é que está por dentro de você. Entendeu? Não sente mais a presença de Deus. Não posso dizer, é uma pessoa muito crítica, tudo vê defeito, tudo não está de acordo com aquilo que você acha que deveria estar de acordo. Eu te pergunto, quem de nós temos o direito de criticar alguém? Por criticar alguém. Eu falei recentemente aqui, numa das lives que eu tenho feito aqui, que muitas pessoas criticam o trabalho de algumas entidades que estão aí acolhendo as pessoas às margens da sociedade. E aí começa a criticar, começa a falar mal. Aí você vai olhar a obra dessas pessoas, não tem obra nenhuma. Por isso que eu não critico nenhum ministério. Porque eu sei que é Deus que levantou cada um para fazer determinada coisa. Entendeu? Então, cada ministério tem uma chamada. A minha foi para ser mestre, para ensinar. Deus me chamou como mestre, para ensinar a palavra. Então, eu gosto de ensinar. Entendeu? Então, o meu ministério é apostólico, é profético, pela misericórdia. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, entendeu? Eu sou pastor, eu também sou mestre. Porque quem é o mestre? É o professor, é aquele que ensina. Então, eu gosto de ensinar a palavra de Deus. É o meu ministério. Mas tem aqueles que têm o ministério de ir buscar as pessoas às margens da sociedade. Aqueles que estão lá na Cracolândia, eles levam lá sopa, levam lá cobertor, levam lá uma equipe para poder cortar o cabelo, fazer a barba dos homens, cuidar das mulheres que estão à margem da sociedade, num tempo do frio, levar para o albergue. São ministérios, pessoal, que estão fazendo alguma coisa. Agora, ninguém tem direito de criticar ministério de ninguém, porque cada um tem um chamado. Então, vamos aqui no texto. Eu só fiz aqui dando exemplo para você entender, porque tem muitas pessoas críticas, tá ok? E eu não critico nenhum ministério. Aprendi com Deus que quem não é comigo, quem comigo não ajunta, se espalha. Então, quem não se ajunta com Deus, com Jesus, espalha. E nós estamos aqui para juntar, não para espalhar, ok? Espalhar, sim, a palavra que liberta o velho homem e uma nova criatura. Mas não espalhar
dispersar o povo. Ok? Venha comigo. Então, aqui no versículo 7, eu falo o seguinte, versículo 6, né? Perdão, versículo 3, que eu li, grau 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, osso seco, escute a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Olha no versículo 7. Então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Que coisa linda, hein? Aqui do versículo 3 ao versículo 7, a gente pode ver aqui, né, como isso é poderoso. Os ossos não pediram, não clamaram, não reagiram, entendeu? Mas a palavra de Deus inicia o movimento. Os ossos se ajuntaram, os tendões apareceram, a carne se forma, a pele cobre o corpo, mas ainda não há vida. Ainda não há vida. Porque tem pessoas que têm tudo isso, como eu e você, temos carne, temos, como fala, os tendões, temos nervos, temos tudo isso, entendeu? Agora, falta o quê? Falta o essencial, que é o espírito. Então, aqui, nesse versículo, aqui de 3 ao 7, dá para a gente aqui aprender muita coisa. Primeira coisa, Deus organiza o caos. Diga comigo aí, Deus organiza o caos. Segundo, a palavra de Deus coloca cada coisa no seu lugar. Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. Ai, meu Deus, se eu pudesse falar alguma coisa aqui, mas não posso falar, né? Só posso pregar. Mas a palavra de Deus inicia o processo de restauração. Mas ainda falta algo. Ainda falta algo. O que falta, apóstolo? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceram a carne, estenderam-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos 4 ventos, o espírito sobre esses mortos, para que vivam. E aí, no versículo 10, ele profetizou, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e em extremo numeroso. Aqui a gente aprende também algo muito importante. Quando Deus dá ordem para ele profetizar, os corpos estavam formados, mas mortos. Tinham estrutura, mas não tinham vida. Então Deus diz, profetiza ao Espírito. Então, quando o Espírito entra, eles se levantaram, tornaram-se um exército, receberam forças, propósito, identidade. Isso nos ensina o quê? Há pessoas com forma, mas sem vida. A igreja com estrutura, mas sem fogo de Deus. A ministério com agenda, mas sem unção. Há crentes com Bíblia na mão, mas sem o Espírito Santo no coração. Entendeu? Essa aqui é uma
realidade que nós estamos vivendo. É uma realidade que nós estamos vivendo. Pessoas com Bíblias na mão, mas que não têm o Espírito de Deus. Pessoas que têm ministério, mas que não têm a unção de Deus. Não confunda o que eu vou dizer. Entendeu? O ministério não precisa ser o maior ministério da face da terra para poder ter aprovação da parte de Deus. Não precisa. Pode ser que o seu ministério tenha 20 pessoas lá. Mas essas 20 pessoas que estão lá com você são pessoas que são revestidas do Espírito Santo de Deus e estão sendo abençoadas por Deus, por intermédio de você. Amém? Amém, pessoal? Então, a verdade é essa, que nós precisamos entender que não importa o tamanho do ministério, o que importa é que nós tenhamos a unção de Deus na nossa vida. Para terminar, do versículo 11 ao 14, nós iremos encontrar que tudo aquilo que estava morto passou a ter vida. Israel dizia, estamos secos. Talvez você está dizendo, eu estou seca, eu estou seco, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo, eu não tenho para onde ir, vou ter que voltar para o quarto e cozinha que eu morava, vou ter que voltar para a casa do meu pai e da minha mãe, porque eu perdi tudo. E se isso está acontecendo com você, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa e que você não aprendeu no passado, quando Deus deu a você tudo e você não soube respeitar o tempo que Deus te deu de ser um canal de bênção para o ministério que você congrega. Entendeu? Mas você passou a ser uma pessoa crítica do ministério que você congrega. Passou a falar mal do ministério que Deus levantou. Então hoje talvez você se encontre nessa situação. Mas ainda há uma esperança para você. Se você se humilhar, conforme foi pregado ontem na nossa sede, buscar a presença de Deus, Ele pode mudar essa situação na sua vida. Ele pode quebrar essa aparência intocável aí que você tem, essa aparência que é o senhor do controle, que é a senhora do controle, e que, na verdade, o travesseiro sabe muito bem quantas lágrimas que você tem derramado aí. A Bíblia nos diz isso, e eu também digo isso para você. Então, mas Deus, Ele responde quando Israel está dizendo que não há mais esperança para eles, porque eles fizeram tudo de errado, pecaram contra Deus, foram cortados por Deus. Mas aí Deus responde, eu abrirei as sepulturas, eu vos tirarei delas, eu colocarei o meu espírito em vós e vós descansarei. Então, o que o povo chamou de fim, Deus chamou de começo. Talvez você perdeu tudo que eu já falei. Ou tá para perder tudo, tá por um fio de cabelo, tá, sabe? Entendeu? Tá ali, ó, tá por um fio para perder tudo. Mas se você voltar para Deus com sinceridade, não com hipocrisia, mas com sinceridade, Deus vai restaurar você. Já vou terminar aqui, porque temos aqui 27 versículos do capítulo 37 de Ezequiel, e não vai dar para mim entregar para vocês tudo. Mas Deus diz, através do profeta, entendeu?
que Deus iria restaurar a unidade, que Deus iria curar as divisões, que Deus iria purificar o povo e que Deus também iria dar só um rei e fazer uma aliança eterna e habitar no meio deles. É o que está aqui no capítulo 37 de Ezequiel. Então, a restauração de Israel, por enquanto, foi parcial, mas será completa. Será completa. Entendeu? Será completa. Assim também como a sua vida, no momento, está sendo uma vida parcialmente, né? Assim, de derrota, mas a vitória será completa na sua vida. Então Deus ainda, Ele continua visitando esses vales sequíssimos, que é o teu coração, que é a tua alma, que é o teu espírito que está morto, mas Deus quer trazer vida para você. Então, a palavra de Deus ainda coloca tudo no lugar. Ela é o início da mudança, pessoal. É a palavra de Deus. Se você não obedece à palavra de Deus, eu sempre gosto de usar Hebreus 13, 7 e 17, porque tem pessoa que fala o seguinte, que o meu pastor é Jesus e eu não obedeço homem, coisa nenhuma, entendeu? Mas esquece que se você não obedece o teu pastor que você está vendo, como é que você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Na antiga aliança, o povo iria consultar a Deus aonde? Lá no Urim e Tumim, lá com o sacerdote, através do profeta. E ontem eu falei no culto que o maior rei de Israel não foi Salomão, e nem os seus sucessores, foi Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Por quê? Porque Davi, ele buscava a direção de Deus, e quando ele iria para a batalha, para uma guerra, ele orava a Deus e pedia orientação ao profeta. Buscava com o sacerdote no Urim e Tumim se deveria ir para a batalha ou não. E em algumas situações, como a invasão de Keila, ele foi, orou, Deus disse, não, você não vai. Ele não foi. Depois ele tornou a orar, Deus disse, você vai, mas espera o sinal que eu vou te dar. E aí ele foi na batalha. E ele conquistou a cidade de Keila. Por quê? Davi sabia muito bem que a vitória dele estava condicionada, em obedecer à palavra de Deus. Terminando aqui, por esse motivo, Deus ali em 2 Crônicas 7,14, ele fala para Salomão, eu ouvi as tuas orações. E ali Deus começa a orientar ele. Foi a mensagem que eu preguei ontem. Que deveria obedecer os estatutos de Deus, assim como Davi havia obedecido. Ok, queridos? Vou ficando por aqui. Espero que esse mês de maio seja um mês melhor para todos nós. Que o Deus eterno possa... de junho, obrigado, bem. Obrigado, meu amor. Obrigado. O mês de maio terminou ontem, né? E hoje nós estamos no meio de junho. Que seja melhor o mês de junho do que o mês de maio que passou. Porque o mês de maio foi um mês abençoado, porque estamos vivos. Essa que é a verdade. Então, que venhamos louvar o Senhor nesse novo mês de junho, para a glória de Deus. E vamos terminar com o louvor oficial do nosso ministério. E a bispa vai vir aqui despedir de você que está conosco aqui no Facebook e também no YouTube. Ok? YouTube Apóstolo Oficial e Facebook Mensagem do Apóstolo.
está cheio. Vamos lá, bispa. A paz do Senhor, povo abençoado, que você tenha uma boa tarde e um mês também abençoado na paz do Senhor Jesus. Amém. Bispa, com sincero, Shalom Adonai. Adonai, Shalom. nós aguardamos vocês aonde? Ali na rua João Rodrigues Chaves, número 200, Jardim Iracema, em frente ao Hospital da Brasilândia. Na igreja? Ó aqui. Tabernáculo está cheio, Cheio da glória de Deus. Tabernáculo está cheio. cheio, cheio da glória de Deus. E amanhã, bispa, começa às 20 horas, não é isso? Culto de... Culto de oração. Muitas pessoas gostam de bênção, de vitória, mas não quer orar. Mas para você obter a vitória, a tua bênção, você tem que orar. Você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então venha buscar o Senhor enquanto Deus tem te dado chance e oportunidade. E até lá, hein? Cheio, cheio da glória de Deus. O tabernáculo está cheio, cheio, cheio da glória de Deus. O tabernáculo